Salmo 91, antes de lermos, não custa nada lembrar, pedir, você colocar o teu celular no silencioso. Tenho certeza que você já fez isso, mas é só um lembrete. Mas no culto da virada, nós começamos uma série. Hoje é a segunda mensagem dessa série: livramento, cobertura e proteção sobrenatural. Repita comigo: livramento, cobertura e proteção sobrenatural. Mais uma vez, com mais força, mais entusiasmo, diga: livramento, cobertura e proteção sobrenatural. Então, na verdade, essa é a declaração para este ano, 2024. É este ano, onde eu e você vamos desfrutar de livramento, cobertura e proteção sobrenatural. Agora entenda que é sobrenatural. Eu vou repetir isso: é sobrenatural. Não é algo natural, não é algo que possa ser explicado humanamente, mas é algo que você vai precisar acessar pela fé. E Salmo 91 é um salmo tão conhecido. Ele fala em seus versículos exatamente sobre isso. Deus prometendo fazer exatamente isso: trazer livramento, trazer cobertura e trazer proteção para a nossa vida. Então você já sabe que fé vem pelo ouvir a palavra. Amém? Diga comigo: fé vem pelo ouvir a palavra. Então, à medida em que você vai ouvindo a palavra, sabe, amados, nós precisamos, às vezes, pegar algumas verdades, enfatizá-las mais de uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, porque as primeiras mensagens que você ouve servem somente para quebrar a incredulidade. As primeiras mensagens, elas são mais difíceis de entrar no seu coração, porque as primeiras mensagens é só para quebrar a incredulidade. Depois a segunda parte, aí sim a palavra começa a entrar dentro do seu coração. Então leva um tempo para que a palavra ela entre no seu coração. Muitas pessoas elas vão ouvir essa mensagem que nós estamos ministrando e sabe aquilo que a Bíblia chama de fortalezas da mente. Elas começam a se levantar, mesmo que você não fale, mas você está aí sentado, você está me ouvindo, você está raciocinando. Então quando a gente começa a ouvir a mensagem, mesmo aí a gente vai começando a raciocinar, a trazer isso para um nível natural. De como que essas coisas poderiam acontecer, como que isso é possível. Não, e a gente começa a racionalizar. Então é necessário um pouco de tempo para que o Espírito Santo pegue a palavra e quebre a incredulidade que ainda há em mim e em você. Mas a segunda etapa disso é que você, perseverando em ouvir a palavra, vai chegar uma hora que o Espírito Santo ele vai conseguir plantar essa semente dentro de você. Então, eu acredito que é por isso que precisamos, às vezes, pegar um tema e em 4, 5, às vezes até mais mensagens, pregando sobre isso, ensinando sobre isso, porque depois que a palavra entra em você, é então que você começa a colher os frutos disso. Amém? Então, Salmo 91, eu quero ler todos os 16 versículos, mas nós vamos hoje nos concentrar no versículo 5. Nós vamos ler todo o capítulo de Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Vamos dizer juntos isso para o Senhor. Vamos dizer com força, com fé, com convicção, aquilo que o salmista diz ao Senhor. Agora nós vamos dizer para o Senhor, 1, 2, 3 e já: Tu és o meu refúgio
e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Versículo 3, pois ele livrará você, livramento. Ele livrará você do laço do passarinheiro, é uma armadilha. E da peste perniciosa. Versículo 4, ele o cobrirá, é cobertura. Com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção. Então veja, livramento, cobertura e proteção. Então a verdade, que é a palavra de Deus, ela opera na vida daqueles que creem para protegê-los. A sua verdade é a proteção em escudo, versículo 5. Você não terá medo do terror noturno. Grave essa frase. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Creia agora nisso, para receber isso na sua vida, na sua casa, na sua família, durante todo este ano. Caiam 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos, você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Diga bem forte: o Senhor é meu refúgio. Mais uma vez. A última vez. Então você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Versículo 10. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Praga nenhuma chegará na sua casa. Creia para que nenhum mal e nenhuma praga chegue na sua casa durante este ano. Porque, agora veja o sobrenatural, não é natural. Porque aos seus anjos, nós não podemos nos esquecer que a igreja aqui na terra conta com os anjos do Senhor. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos, em todos, não somente alguns, não só quando você estiver indo para a igreja, mas em todos os seus caminhos. Versículo 12, eles, ou seja, os anjos, o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, agora veja aqui, nos versículos 2 e no versículo 9, é você que diz. Mas veja aqui agora no versículo 14, Deus diz. Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Irmãos, quantos de nós estamos apegados a Deus com amor? Vamos lá. Então ele promete, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E o protegerei. Diga bem forte: livramento e proteção. Diga bem forte: eu creio, eu recebo livramento e proteção sobrenatural. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei. Porque conhece o meu nome, há um poder no nome. Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Então, veja que Deus ele promete responder quando nós invocarmos.
Na sua angústia estarei com ele. Para fazer o quê? E o livrarei. Então veja que a promessa de dias de angústia, você pode crer e receber o seu livramento. Agora ele não só vai livrar você no dia de angústia, quando você invocar, mas ele também promete que além de livrar, ele vai glorificar você. Versículo 16, vou saciá-lo com longevidade. Quantos de vocês estão crendo para ter uma vida longa? Deixa eu ver aqui. Então diga assim, eu não morrerei, mas viverei. Amém? Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero ler os versículos 1 a 5. Eu não sei se eles têm ali para projetar. Eu acho que não lembro. Mas eu quero ler na versão A Mensagem. Então se não tiver, não tem problema. Vocês só ouçam o Salmo 91, do versículo 1 ao 5, na versão A Mensagem, que diz assim: você que se senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim: Deus, tu és o meu refúgio, confio em ti e estou seguro. Isso mesmo, ele protege você das armadilhas, o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada. Eu gosto dessa parte, não precisa ter medo de nada. Nem de assaltos à noite, nem de flechas voando, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Então, o Salmo 91 é considerado por alguns o salmo mais poderoso da Bíblia. Na verdade, a Bíblia inteira ela é toda poderosa. Mas o Salmo 91, ele faz promessas para mim, para você, a respeito de livramento, de proteção, de cobertura sobrenatural. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 5. Hoje eu quero ficar um pouco aqui no versículo 5 do Salmo 91, porque ele diz assim: você não terá medo. Você não terá medo. Diga assim: você não terá medo. E ele usa uma expressão: você não terá medo do terror noturno. Agora, essa palavra, essa expressão, terror noturno, na versão A Mensagem, ele traduz como assaltos à noite. Mas essa expressão, terror noturno, ela pode ser traduzida como assaltos. Pode também ser traduzida como qualquer tipo de maldade que pessoas possam cometer contra você. Qualquer tipo de violência que as pessoas possam cometer contra você. Isso inclui assaltos, isso inclui sequestros, isso inclui tiros, isso inclui facadas, enfim, todo tipo de violência. Terror noturno também pode ser traduzido como perigos que possam surgir a qualquer momento. Então, a qualquer momento em que um perigo ou você estiver exposto a uma situação perigosa de ameaça, nós podemos crer em Deus, na sua palavra, para que naquele momento possamos receber livramento, cobertura e proteção. Agora, por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque você precisa colocar fé nisso.
Eu acho que eu não preciso perder tanto tempo em provar para cada um de nós que o mundo que nós estamos vivendo está muito perigoso. Eu acho que todos já bem sabem disso. As notícias estão aí. Então nós precisamos colocar fé na palavra de Deus para que o sobrenatural de Deus nos guarde dos perigos que rondam a nossa vida. E você precisa colocar sua fé nisso. Eu tenho dito isso repetidamente aqui na igreja. Não vai acontecer na sua vida só porque você é crente. Não vai acontecer na sua vida só porque você vem na igreja e só porque você gosta da mensagem. Você vai precisar colocar fé naquilo que você está ouvindo aqui. Porque o justo viverá pela sua fé. Então você precisa ouvir a palavra, porque fé vem pelo ouvir a palavra. E eu sei que nós carregamos muitas informações de medo, principalmente nessa área. Eu sei que alguns de vocês moram em regiões perigosas, moram em lugares onde os índices de roubo, de assalto, de furto têm aumentado, mas eu quero que hoje trazer a sua fé para a palavra de Deus, que eu e você, como filhos de Deus, como um direito de aliança que temos por causa do sangue de Jesus, nós temos o direito de crer em Deus, na sua palavra, para receber livramento, cobertura e proteção sobrenatural. Eu quero que, se você crê e recebe, diga amém bem forte. Agora, a sua fé precisa estar envolvida nisso. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 5, diz que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, o poder de Deus, o sobrenatural, isso é o poder de Deus, é o sobrenatural. O poder de Deus, ele nos guarda mediante a fé. Significa que é a minha fé, é a sua fé que coloca o poder de Deus em ação. Diga bem forte: a minha fé coloca o poder de Deus em ação. Então nós podemos ver algumas passagens na Bíblia, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue que padecia daquela enfermidade. E ela decidiu, ela ouviu falar de Jesus e ela começou a dizer consigo mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes eu serei curada. A Bíblia diz que ela passou pela multidão, ela tocou em Jesus, na orla das suas vestes, e aí Jesus disse que sentiu que dele saiu poder. E depois Jesus disse para aquela mulher: vá em paz, a tua fé te salvou. Então veja que a fé dela movimentou o poder. Sua fé na palavra de Deus vai colocar o poder de Deus em ação para livramento, proteção e cobertura na sua vida. Agora, veja, eu gosto dessa promessa, eu medito nessa promessa, eu quero compartilhar ela com você. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 18. Uau! O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Vamos só essa primeira parte juntos, bem forte, 1, 2, 3 e já. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Isso tem que ser a nossa confissão. Amanhã, quando você sair da sua casa para trabalhar, pegar o seu veículo ou o meio de transporte que você utilizar, vá dizendo isso: o Senhor me livrará de toda obra maligna. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Eu estou crendo nessa segunda-feira, nesse dia, que o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Nenhuma obra maligna, nada daquilo que é maligno, nada daquilo que quer destruir, nada daquilo que quer me matar, nada daquilo que quer me roubar. O Senhor vai me livrar de todas estas coisas. E me levará salvo. Você não precisa de um tiro para ir para o céu. Você não precisa de uma facada para ir para o céu. Você não precisa ser assassinado para ir para o céu.
Você pode crer em Deus para receber livramento, cobertura e proteção sobrenatural. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de Deus tornar você invisível diante dos perigos. Eu estava relembrando, meditando nessas verdades, e hoje até compartilhei com meu sobrinho o testemunho da missionária holandesa, Corrie ten Boom. Alguém já ouviu falar dessa mulher? Só você, né, Benjamin? Corrie ten Boom foi uma missionária holandesa no período da Segunda Guerra Mundial. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. Em 1940, os nazistas invadem a Holanda. E Corrie ten Boom, sua família, seu pai era dono de uma loja de relógios e eram cristãos. Eles começaram a usar aquela loja como uma fachada para poder esconder judeus, proteger os judeus. E no seu livro, O Refúgio Secreto, que é um livro maravilhoso, de uma inspiração tão boa. Eu li este livro na adolescência. É um livro que precisamos resgatar, porque é um livro que inspira nossa fé em Deus para momentos de perigo. E ela ali começa a relatar as suas experiências, e depois de um tempo, eles foram descobertos, foram levados para o campo de concentração nazista, e ali no campo de concentração nazista, ela compartilha isso no seu livro, O Refúgio Secreto. Ela começa a testemunhar ali, pessoas foram pregar, ela pregou o evangelho, e pessoas se converteram no campo de concentração. Mas é interessante perceber como que ela precisou crer em Deus para receber naquele lugar tão perigoso livramento, cobertura e proteção sobrenatural. E algumas vezes ela testemunha isso no seu livro, em que ela orou e pediu, ela fez uma oração: Senhor, Jesus abriu os olhos do cego. Então o Senhor também é poderoso para fazer isso, e guarda não me enxergar aqui. E proteção sobrenatural vinha sobre ela. Se não me engano, a data, em 1943, ela foi libertada do campo de concentração. Depois ela descobriu que ela foi liberta por um erro administrativo. 10 dias depois, todas as mulheres da idade dela foram mortas naquele campo de concentração. Livramento, cobertura e proteção sobrenatural. Um outro testemunho tão poderoso, o irmão André, autor do livro Contrabandista de Deus. Deixa eu ver, alguém conhece este livro? Meu pai, vocês estão vivendo em que cristianismo? Que vocês não conhecem esses heróis da fé, hein? Mas vale a pena você comprar estes livros. Irmão André, ele pregou o evangelho em países comunistas antes da queda do Muro de Berlim. E o ministério dele era contrabandear Bíblias para os países fechados. Por isso o tema do livro, Contrabandista de Deus. E ele narra nesse livro, certa vez ele foi parado por aqueles homens, quando ele estava entrando com um certo carregamento. Ele tinha um Fusca e ele carregava o Fusca com Bíblias para entrar nos lugares fechados ao Evangelho e ali poder distribuir Bíblias para aquelas pessoas. E ele foi parado pela polícia e pediram que ele abrisse o seu carro, e o seu carro estava cheio de Bíblias, e se eles pegassem, ele não somente seria preso, como ele seria morto. E ele fez uma oração e ele pediu para que Deus o livrasse naquela hora. Ele narra isso no livro. E ele diz que quando aquele guarda viu, ficou espantado, falou: feche isso, leve rapidamente isso, atravesse rapidamente, senão esses tomates vão apodrecer. Deus viu aquele homem onde tinha Bíblias, Deus fez ele ver tomates. Livramento e cobertura e proteção sobrenatural. O Senhor me livrará também.
O Senhor livrou Corrie ten Boom, o Senhor livrou irmão André, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Então nós temos proteção, nós temos promessas de proteção sobrenatural. O terror noturno. Agora o versículo 5, deixa eu te destacar isso, Salmo 91, versículo 5. Ele começa a dizer, você não terá medo. Eu queria que você olhasse para 3 pessoas e dissesse isso, você não terá medo. Irmão, deixa eu lhe dizer algo. O medo de Covid matou muitas pessoas. Porque o medo abre uma porta para o diabo entrar. Então ele diz, você não terá medo. Diga bem forte, eu não terei medo. Mais forte, diga, eu não terei medo. Porque eu estou crendo para receber, vamos, na minha vida, na minha família, livramento, cobertura, proteção, sobrenatural. Então, você tem que agora agarrar essa palavra, eu não terei medo. Agora, entenda, eu disse isso na nossa primeira ministração sobre esse tema. O sistema desse mundo, ele opera debaixo de medo e confusão. Tudo que é noticiado, tudo que é colocado para nós, tem como propósito nos deixar amedrontados e confusos, sem saber o que fazer, para onde ir. Então a Bíblia diz que você não terá medo. Então isso tem que ser uma palavra para mim, para você. Porque medo abre a porta para o diabo entrar. E sabe, Jó descobriu isso do pior jeito possível. Lá em Jó capítulo 3, o versículo 25. Vamos ver lá. Jó capítulo 3, o versículo 25. Jó faz essa declaração, eu vou ler nessa versão, mas depois eu tenho uma outra versão aqui que eu quero ler para vocês. Jó faz essa declaração, aquilo que eu temo me sobrevém. Você já percebeu que aquilo que você tem muito medo, parece que está sempre acontecendo com você? O que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Agora, esse mesmo texto, só que numa versão que nós também não temos aqui disponível, a versão King James atualizada. Ouça, preste atenção nisso. Como é que está Jó, capítulo 3, versículo 25, na King James atualizada, diz assim, exatamente aquilo que mais eu temia, desabou sobre a minha cabeça. Exatamente aquilo que eu mais temia, desabou sobre a minha cabeça. Ele foi exato, aquilo que ele tinha medo que acontecesse, foi o que desabou sobre ele. Porque medo abre portas para o diabo entrar e fazer aquilo. Fé é o que vai manter você livre, protegido e coberto. Exatamente aquilo que mais eu temia, desabou sobre a minha cabeça. E o que mais me dava medo, olha que forte. O que mais me dava medo, nós temos, obrigado. Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre a minha cabeça. Irmão, não permita que coisas desabem sobre a sua cabeça.
A Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, versículo 18, com o escudo da fé, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Medo não pode apagar, fé apaga. Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Agora, por que isso? Porque medo é um espírito. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, agora na King James fiel, não na atualizada, mas na fiel, eu acho que a fiel vocês realmente não têm aí. Ele diz assim: Deus não nos deu espírito de medo. Diga bem forte assim: Deus não me deu espírito de medo. Mais forte, diga: Deus não me deu espírito de medo. Então perceba que medo é algo espiritual. Olhe para alguém e diga assim: medo é algo espiritual. Olha, vamos, diga. Agora, o diabo ele vai usar todas as informações, tudo que está acontecendo ao seu redor. Ele quer te manter atualizado de quantos assaltos, quantos assassinatos, quantos sequestros, quantos roubos de carro, quantas invasões de casa. Como é que a facada entrou, como é que o tiro entrou. Sabe, existem aqueles jornais que ao assistir parece que sangue vai escorrer pela sua casa. Sabe, se você ficar alimentando a sua mente com isso, você vai começar a ser tomado pelo medo, sua fé não vai funcionar, sua fé não vai operar, medo vai operar na sua vida, e aquilo que você está tendo medo vai desabar sobre a sua cabeça. Deus não nos deu um espírito de medo. Vamos dizer isso de novo bem forte. Deus não nos deu o espírito de medo. Diga assim: Deus não me deu espírito de medo. Agora entenda, por exemplo, na King James diz que o que mais me dava medo veio me assombrar. Medo vai fazer isso, você vai ficar assombrado com coisas. Você vai ver coisas aonde não existe. Você vai ouvir, chega até mesmo ver coisas que não tem, simplesmente porque é o medo que está causando isso em você. Agora a fé vai estabilizar você. E ele diz aqui: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor. Agora veja, diz assim: e de uma mente sã. Medo vai adoecer a sua mente. Medo vai perturbar você mentalmente. Olhe para alguém aí e diga: medo vai trazer perturbação mental. Vamos, diga isso. Vocês perceberam o quanto as pessoas ficaram esquisitas pós-pandemia? Você percebeu o quanto pandemia e pós-pandemia as pessoas ficaram doentes mentalmente, emocionalmente? O que é isso, irmãos? É ficar o tempo todo dentro de casa, ouvindo as notícias. Medo, 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 medo. Medo vai adoecer sua mente. Medo vai perturbar você. Agora, o capacete da salvação vai proteger a sua mente. Você vai ter uma mente sadia. Nós não devemos colocar a nossa mente, irmãos, pastor, mas eu vou ficar então alienado às notícias. Bem, você precisa de mais qual notícia para saber que as coisas estão indo mal aí fora? Você precisa guardar, isso está na Bíblia, em Provérbios 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Você precisa guardar a sua mente, o seu coração.
Senão medo, o espírito de medo vai tomar a sua mente e você se tornará uma pessoa perturbada, aflita, oprimida. Agora, deixe-me mostrar isso. A Bíblia diz claramente aonde devemos colocar os nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Agora, entenda, enquanto você procura Filipenses capítulo 4, versículo 6, entenda o seguinte: eu não estou dizendo que você vai andar por aí irresponsavelmente, de peito aberto, sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus, quando ameaçado de morte em Jerusalém, ele foi para a Galileia. Provérbios diz que quando o justo vê o perigo, ele se esconde. Eu não estou dizendo que nós não vamos tomar precauções quanto a perigos que nos cercam, mas eu estou dizendo que se nós nos encontrarmos numa situação perigosa, nós temos o direito de crer em Deus para recebermos naquele momento livramento, cobertura e proteção sobrenatural. Agora, Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Você percebe que uma das coisas que preocupam hoje é a segurança pública. E estamos sempre preocupados. Vocês que têm os seus filhos e já estão naquela idade de quererem sair com seus amigos, e você às vezes libera, mas você fica em casa preocupado. Quando seus filhos vão para a escola, você está sempre preocupado. E sabe, e medo, e preocupação, ansiedade. E estas coisas vão adoecendo a mente das pessoas, vão adoecendo as emoções das pessoas. E todo tipo de síndrome começa a surgir. Mas vem a palavra do Senhor e diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Nós precisamos vencer a preocupação. Ele diz assim: mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês. Como é que você vence preocupação? Faça os seus pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Você sempre vai vencer pensamentos de preocupação, ouça isso, pensamentos de preocupação, pensamentos de medo, pensamentos de angústia. Você sempre vai vencê-los com louvor. Pai, eu te louvo porque eu sei que eu estou seguro. Pai, eu te louvo porque eu sei que o Senhor está cuidando. Pai, eu te louvo porque eu creio que livramento, cobertura e proteção estão disponíveis. Pai, eu te dou graça porque o Senhor... É assim que você vence. É assim que você precisa colocar a sua fé. Versículo 7 de Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Por que excede? Porque é sobrenatural. Guardará, veja, a paz, se o medo vai tornar a sua mente perturbada. Mas a paz vai guardar seu coração e a sua mente. Eu não sei vocês, eu não quero ter uma mente perturbada. Vamos ler o versículo 7 juntos, bem forte. 1, 2, 3 já. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja, vai guardar coração e mente. Agora, para que isso aconteça, eu e você temos que preencher as condições do versículo 6. Para que o versículo 7 aconteça e eu e você possamos ter uma mente guardada. O que é uma mente guardada? É uma mente saudável. Não permita que em 2024 o diabo consiga adoecer a sua mente. Rechace pensamentos de medo. Resista a pensamentos de preocupação.
Toda vez que você for tentado a ficar com medo, preocupação, levante as suas mãos e comece a louvar ao Senhor. E exercer autoridade sobre Satanás. E começar a confessar a palavra: o Senhor me livrará de toda obra maligna. Diga mais uma vez: o Senhor me livrará de toda obra maligna. Então a paz de Deus, que excede, não tente explicar a paz de Deus. A Bíblia diz que ela excede todo entendimento. A paz de Deus não é que você se torne uma pessoa alienada, não é que você ignora o problema que está diante de você, mas aquele problema que está diante de você, aquela ameaça que está diante de você, não tem poder de perturbar você. Você consegue fazer o que o salmista diz: em paz eu me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Você não vai deixar que nada tire o seu sono. Você não vai deixar que pensamentos perturbadores tirem seu sono. Você não vai deixar que pensamentos de medo que possam acontecer com você, com a sua família, tire o seu sono. Você consegue dormir, você consegue deitar, colocar a sua cabeça no travesseiro. Você não tem preocupação, você coloca tudo diante do Senhor. Você sabe que existe livramento, cobertura e proteção sobrenatural. Sua mente está guardada, seu coração está guardado, não há medo na sua vida. Você deita, dorme e desfruta de uma boa noite de sono. Vocês estão fazendo um excelente trabalho na mídia, viu? Parabéns, em paz eu me deito. Diga assim: em paz eu me deito. Qual que você acha que é melhor? Dormir em paz ou dormir perturbado? Então diga forte: em paz eu me deito. Irmão, de todas as coisas que Deus criou, concorde comigo, por favor, dormir é uma das melhores. Eu não sei vocês, eu gosto de dormir. Diga de novo: em paz eu me deito. Deve ser tão bom, porque o diabo deve ter uma curiosidade com isso, porque ele tenta perturbar o nosso sono. Porque enquanto nós dormimos, o Senhor nos guarda. Agora veja: em paz eu me deito. E logo, nem demora, eu estou descansando no Senhor. Minha mente não está assombrada por medo, por pânico, por desespero. Então eu posso deitar e pegar no sono. Agora veja, o que me dá a condição de dormir bem assim? Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Diga bem forte: eu estou crendo na palavra de Deus para ter boas e excelentes noites de sono. Fala para quem está do seu lado: eu não sei você, mas eu vou dormir muito bem, obrigado. Versículo 8 de Filipenses 4 diz: finalmente, irmãos, ele vai começar o que... Então, se medo perturba a sua mente, paz de Deus vai te dar uma mente saudável. Você não vai ser assombrado por nada. Agora você precisa cuidar daquilo que a ciência chama da sua saúde mental. Mas a Bíblia já fala disso há muito tempo. E você vai cuidar da sua saúde mental, cuidando daquilo que está na sua mente o tempo todo. Você não pode pensar todo o tempo sobre medo, preocupação, aflições. E ficar, sabe... Você precisa ter cuidado com pessoas que estão perto de você e o tempo todo elas querem trazer notícias, elas querem te deixar informado, elas querem oprimir a sua mente. Não deixe que ninguém coloque dentro da sua mente aquilo que a palavra de Deus diz que você não pode colocar. O diabo ele quer conquistar a sua mente por medo e preocupação.
Agora ele vai falar no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, agora olha só isso, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Mantenha o seu pensamento ocupado com coisas verdadeiras, respeitáveis, o que é justo, o que é puro, o que é amável, de boa fama, que tem virtude, algum louvor. Estas coisas devem ocupar a sua mente. Sabe, você pode tentar vencer pensamentos ruins, tentando pensar em coisas boas. Não é assim. Quanto mais força você fizer para não pensar, mais você vai pensar. Para vencer pensamentos ruins, você vai ter que usar a sua boca. Você vai precisar abrir a sua boca e começar a louvar ao Senhor. Você vai precisar abrir a sua boca e começar a dizer a palavra de Deus. Você vai precisar abrir a sua boca e exercer autoridade sobre o diabo. Agora vamos avançar, eu tenho algumas coisas mais para te mostrar. Posso mais? Amém? Você quer ficar livramento, cobertura e proteção sobrenatural? Amém? Então, o medo abre portas. E Jó chegou a essa conclusão, porque ele experimentou isso. O diabo pôde entrar na família de Jó, porque ele tinha medo que essas coisas violentas acontecessem com a sua família. Então entenda que o medo, ele vai trazer para a sua vida. Agora deixa eu te mostrar isso. Algumas coisas violentas que aconteceram na vida e na família de Jó. Jó capítulo 1, versículo 13. Jó capítulo 1, versículo 13 ao 15. Olha só o que diz. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Então, a primeira violência que aconteceu foi o roubo, o assalto. Agora, os versículos anteriores nós não vamos ler, mas deixa claro que quem estava fazendo isso era o diabo. O diabo estava por trás desse grupo. O diabo estava por trás dessa ação violenta de roubo. Agora, o texto ele continua dizendo: mataram os servos a fio de espada. Então perceba que o diabo estava por detrás do roubo e do assassinato. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Agora, ainda no capítulo 1, versículo 16 e 17. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro. Agora, antes de eu ler disso, você precisa entender que era o diabo que estava por detrás de toda a violência que estava acontecendo. O diabo estava por detrás de todo roubo. O diabo estava por detrás de todo assassinato. Mas olha só o que eles dizem. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de quem? Fogo de quem, gente? Fogo de Deus caiu do céu. Algum tipo de fenômeno da natureza aconteceu, e que era o diabo por detrás disso. E a Bíblia diz assim: o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos. Eles foram mortos por algum tipo de fenômeno da natureza. E eles disseram: nós sabemos que foi o diabo, mas eles culparam a Deus.
Eles disseram que aquele fogo que matou, que destruiu, veio de Deus. E sabe, nós precisamos ensinar estas coisas, porque as pessoas estão atribuindo a Deus todo tipo de tragédia, todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento. Pessoas morrem, crianças morrem, e as pessoas estão dizendo: Deus sabe o que faz. E às vezes quando uma criança morre, eu já ouvi isso, e as pessoas dizem: Deus sabe, porque Deus sabe que talvez ele não prestaria nada para quando fosse adulto, então Deus já levou. Então as pessoas estão sempre colocando Deus na categoria de assassino e de ladrão. Agora veja que aquelas pessoas, ali no versículo 16, eles dizem que fogo de Deus, ou seja, eles estão dizendo: Deus fez isso, mas nós sabemos que não foi Deus. Deus não está por detrás, ouça isso, Deus não está por detrás de nada que mata, que rouba, o que destrói. Diga comigo, diga assim: Deus não está por detrás de nada que mata, rouba ou destrói. Não importa o que as pessoas dizem. Ah, Deus fez isso para eu me reconciliar com Jesus. Então as pessoas elas se deparam com a morte de pessoas, familiares, crianças, e elas ficam: qual é o propósito de Deus? Por que Deus fez isso? O que Deus quer me mostrar? Meu querido, deixa eu lhe dizer algo. Deus, ele não está por detrás de nada que mata, que rouba, que destrói. O diabo está por detrás de tudo que mata, que rouba e que destrói. Então eles dizem isso. Fogo de Deus caiu, mas não era um fogo. Esse fogo que caiu não era de Deus. Então não é porque todo mundo diz que Deus está fazendo isso, e sabe aqueles ditados populares que parece que estão na Bíblia, mas não estão: há males que vêm para o bem. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Meu querido, deixa eu dizer para você, na Bíblia os males vêm para causar o mal. Agora Deus, José falou isso para os seus irmãos, falou: vocês me quiseram causar o mal, mas Deus fez isso reverter para o bem. O diabo vem para causar o mal, mas porque Deus é bom, ele reverte para o bem. Roubou, matou e destruiu, não foi Deus. Então o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos, destruindo todos eles. Diga bem forte assim: destruição. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Versículo 17 de Jó capítulo 1. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus, um outro grupo de pessoas. Perceba que o diabo ele tem poder de incitar pessoas à violência. Quem você acha que está por detrás de tudo que nós temos visto? De marido assassinando mulher, mulher assassinando. Esses dias, a gente não quer ver, mas essas coisas chegam para a gente. Uma mãe que matou seu próprio bebê. Irmãos, quem vocês acham que está por detrás disso, inspirando essas coisas? Os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Roubo. Mataram os servos a fio da espada. Talvez se fosse hoje numa linguagem nossa, seria assassinaram a queima-roupa. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então, o que eu quero mostrar para você em Jó capítulo 1, versículo 13 e 15, o versículo 16 e 17,
é que toda aquela violência, toda aquela ação de roubo, de assassinato, era provocada pelo diabo. Toda essa violência que nós estamos vendo ao nosso redor, eu não preciso de ouvir todas as notícias para saber que o mundo está muito violento. Mas por detrás de todo roubo, de todo assassinato, de todo estupro, de todo aborto, por detrás de tudo que é violência na nossa sociedade, o diabo é a inspiração para isso. Deus não está usando estas coisas. Não é Deus que faz os acidentes, não é Deus que causa essa violência toda. Agora, João capítulo 10, versículo 10. Eu sei que é um texto conhecido, mas vamos lá. João capítulo 10, versículo 10. Será que podemos ler forte, bem bonito, juntos, cheio de fé? 1, 2, 3, já. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Faz uma pausa aqui. Veja, o ladrão é o diabo. Tudo que o diabo faz, a essência de Satanás, as características de Satanás, está nisso: roubar, matar e destruir. Diga comigo: roubar, matar e destruir. Tudo que rouba, mata e destrói não tem nada a ver com Deus. Tudo que rouba, tudo que mata, tudo que destrói, não tem nada a ver com Deus. Deus não precisa causar acidentes. Deus não precisa matar crianças inocentes. Deus não precisa causar tragédias. Deus não está por detrás da destruição. Agora veja, a segunda parte do versículo, Jesus fala assim: eu vim para que tenham o quê? E que tipo de vida? Vida em abundância. Deus, Ele está por detrás daquilo que dá vida. Deus está por detrás de livramento, cobertura, proteção sobrenatural. Agora, nós precisamos entender o caráter do diabo, que é violento e assassino. Ezequiel 28, versículo 16, é um texto profético que fala sobre a queda de Satanás, e diz assim no versículo: na multiplicação do seu comércio você se encheu de violência. Satanás, ele se encheu de violência, ele é carregado de uma violência mortal. Sabe, e ele pode usar pessoas que se entregam à sua natureza humana, carnal, e incitá-las à violência. João capítulo 8, versículo 44 também diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Jesus está falando isso para aquele grupo, que é o pai de vocês, querem satisfazer os desejos dele. Agora veja o que Jesus diz: ele foi assassino desde o princípio. O diabo, ele é violento e assassino. Então toda essa violência, toda essa violência que nós estamos vendo acontecer ao nosso redor é uma inspiração maligna. Deus, ele não está por detrás disso. Agora você pode perguntar: bem, se Deus é poderoso, por que ele não faz alguma coisa? Porque o homem legalmente deu permissão para o diabo entrar na terra e fazer o que está fazendo. Mas Jesus entrou na terra e deu autoridade para mim e para você. Então a Bíblia nos mostra que nesses últimos dias, todo tipo de violência vai aumentar. Irmãos, calma, eu não quero que a sua fé saia pelo ralo agora. Porque ainda que a violência aumente, entenda isso, se a violência por um lado vai aumentar, livramento, cobertura, proteção sobrenatural vai aumentar também. Então a Bíblia nos mostra que nesses últimos dias todo tipo de violência vai aumentar. Por quê? Porque os seres humanos, agora nem é o diabo,
Alguns dizem, e tem pessoas que fazem coisas que nem o diabo acredita. Todo tipo de violência vai aumentar, por quê? Porque os seres humanos serão mais propensos à violência. Isso está lá em Romanos capítulo 1, versículo 29 ao 31, que diz assim, apresentando as características das pessoas desses últimos dias, estão cheios de todo tipo de injustiça. É o que nós estamos vendo, sendo noticiado o tempo todo, injustiça. O que é errado está sendo amparado como certo, e o que é certo amparado como errado. Estão cheios. Então nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão cheias destas coisas. Cheias de todo tipo de injustiça, perversidade. Todo tipo de perversidade querem fazer com as nossas crianças. Avareza e maldade. Estão cheios de inveja. Veja, cheios de inveja, cheios de homicídio. Discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Talvez os bandidos de 50 anos atrás, 100 anos atrás, eram mais misericordiosos. Mas hoje parece que as pessoas estão com sede de sangue. Agora, no meio toda essa violência que eu estou descrevendo, é justamente no meio disso que eu e você temos promessa de que seremos protegidos sobrenaturalmente. Eu quero que você creia em Deus para receber na sua vida, na sua casa, livramento, cobertura, proteção sobrenatural contra todo tipo de maldade, violência que pessoas possam cometer contra você. Diga bem forte, vamos fazer essa confissão, diga, eu creio em Deus para receber livramento, cobertura, proteção sobrenatural contra todo tipo de maldade e violência que as pessoas possam cometer contra mim. Creia nisso, irmão, e faça disso a sua confissão. Agora entenda que dentro dessa proteção sobrenatural, em Salmo 91, versículo 10 ao 12, Deus mostra algo tão poderoso. Salmo 91, a partir do versículo 10, tem essa declaração: nenhum mal lhe sucederá. Diga bem forte isso: nenhum mal me sucederá. Isso deve ser sua confissão. Isso é o que deve estar saindo pela sua boca. Quando alguém quiser noticiar para você o quanto de furto, de roubo, de invasão na casa, de sequestro, de bala perdida, roubo de carro, de assassinato, de facada, aumentou, você vai abrir a sua boca e dizer assim: nenhum mal me sucederá. E ele diz assim: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Agora o porquê disso? O próximo versículo diz: porque os seus anjos. Deus, ele envolve os anjos na tarefa de nos proteger. Você tem os seus anjos. Eu vou repetir: você tem os seus anjos. Seus filhos têm anjos também. Vamos lá. Diga bem forte: eu creio. Vamos. Anjos ao meu redor, guardando, livrando, protegendo. Alguém pode falar: pastor, você acredita em anjo da guarda? Lógico que eu acredito em anjo da guarda.
Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Irmão, diga aí para 3 pessoas, tem anjos ao seu redor. Diga, 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 diga. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que guardem você só quando você estiver indo para a igreja. Em todos. Você vai para o trabalho, anjos vão com você. Você volta para casa, anjos também. Mercado, anjos estão lá. No trânsito, anjos estão lá com você. Você vai para a praia, anjos estão indo lá também. Pastor, quando eu vou para a praia, eu vou de sunga. Os anjos vão também, lógico. Gostou, né, Benjamin? Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Se anjo está pronto para guardar, proteger você, para você não tropeçar, imagina o que os anjos não vão fazer quando você estiver diante de um perigo, de assalto, de sequestro, de roubo. Eles vão agir em teu favor para trazer livramento, cobertura e proteção sobrenatural. Bem, pastor, eu não acho que é bem assim, então receba o que você crê. Eu quero receber livramento, cobertura e proteção sobrenatural. Então, anjos precisam ser envolvidos na nossa vida diária. Agora deixa eu te mostrar isso. Lá em Daniel capítulo 6, eu não vou ler toda a história de Daniel, eu só vou direto ao ponto. No versículo 19, Daniel ele passa uma noite inteira na cova dos leões. A noite inteira, exposto ao perigo, exposto à ameaça, exposto à possibilidade de morte. Homens malignos, homens que tinham inveja, homens que tinham prazer em fazer o mal, colocaram ele naquela situação. Agora, a partir do versículo 19, diz assim: pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou, foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Será que o Deus que você serve continuamente vai conseguir livrar, cobrir e proteger você sobrenaturalmente? Daniel respondeu: eu queria estar aqui mais uma cena, e quando eu chegar no céu, eu vou pedir para Deus me mostrar no telão. Pastor, que telão é esse? Eu inventei. Eu quero ver a cara do rei quando Daniel respondeu. Daniel respondeu que o rei vive eternamente. Agora veja, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo. O meu Deus, diga assim comigo: meu Deus enviou o seu anjo. Levante as suas mãos e receba: o seu Deus vai enviar o anjo. O meu Deus enviou o seu anjo. E o que esse anjo fez? Fechou a boca dos leões. Livramento sobrenatural. O anjo fechou a boca do leão. É o mesmo anjo que vai livrar você de toda a violência que cerca a nossa vida. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não, meu Deus do céu, para que não me fizessem mal algum. Nenhum mal lhe sucederá. Nenhum.
porque fui considerado inocente diante dele, também não cometi nenhum delito contra o Senhor rei. Agora, versículo 25 do capítulo 6. Depois que o rei ouviu isso, o versículo 25 diz: então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe esteja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas. Meu irmão, se prepare para ver durante este ano isso acontecendo na sua vida. Deus livrando, salvando, fazendo sinais e maravilhas, simplesmente para proteger, guardar você e a sua casa. Diga bem forte: livramento, vamos. Cobertura, proteção sobrenatural.